Depois que eu fiz isso, nunca mais a minha casa fica feia assim no telhado. Uma ideia de higiene vou te ensinar em poucos minutos, como você mesmo pode decorar a sua casa com um rebaixamento de PVC que ficou lindo. E o primeiro passo, com o nível a laser ou nível de borracha, eu transfiro o nível para todas as paredes para poder ficar bem certinho. E já deixo tudo marcado com um lápis, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Agora vem a parte bem importante, preste atenção, a cada 55 centímetros eu vou fazer a marcação aqui na parede para o metalon, porque nossa parede ela tem de comprimento aqui 2,70, então eu marco com 55 centímetros, porque o metalon ele não pode ficar maior do que 70 entre um e outro, senão embarriga depois o PVC. Fica tranquilo que daqui a pouco você vai entender tudo melhor. E agora com o parafuso e bucha número 6, utilizando a broca, eu vou fazer todos os furos aqui na parede, utilizando também esse recipiente, não sujo o nosso chão. E olha só que dica interessante, pessoal, ao invés de chumbar o nosso metalon na parede, eu coloco aqui cantoneiras de 5 centímetros para cada lado, para depois nós colocarmos o metalon em cima, e assim nós vamos parafusar e adianta muito, ser um trabalho sem sujeira e também um trabalho mais perfeito e mais rápido. Colocado todas as cantoneiras e aqui também na parte de cima eu coloquei já o nosso metalon pregado ali na madeira, assim facilita e também não vai deixar embarrigar depois. Vou mostrar para vocês mais detalhes. Na parte aqui da cantoneira já utilizo um parafuso autobrocante, olha só como que fica fácil a instalação do metalon. E sem mistério é só vir na parte de baixo aqui agora e parafusar. Eu utilizo uma parafusadeira para facilitar esse trabalho. E em seguida já separo aqui um pedaço de metalon pequeno, de 20 centímetros mais ou menos, achato aqui a parte das pontas deles para conseguir parafusar na parte do meio e também na parte de cima, naquele metalon que eu coloquei em cima, tá vendo? E podem observar que ele embarriga bastante, por isso que é importante fazer essa etapa, como eu mostrei para vocês anteriormente. E sempre com o nível a laser eu consigo deixar ele todo certinho para não embarrigar depois. Agora é só repetir todo o processo nos outros metalons também, seguindo todo esse passo a passo, parafusando as pontas primeiro e depois no meio colocando essa barrinha aqui de metalon de 20 centímetros, que já é o suficiente, a gente consegue prender ele bem. E olha só porque é importante você fazer esse processo e também deixar um afastamento aí de 50 centímetros, 55, no máximo 70. Ele vai ficar um metalon bem certinho, sem correr o risco de embarrigar. Então, pessoal, chegamos a uma parte bem importante, que é a instalação da nossa sanca. Eu prefiro indicar para vocês utilizarem sanca, porque fica bem mais bonito e charmoso do que utilizar a roda-forro. E agora vai algumas dicas bem importantes para vocês. Quando for colocar a sanca, primeiro passo, deixa um espaço aí dos cantos de 50 centímetros pelo menos. E depois mais 2 parafusos no meio já é o suficiente, se for uma parede maior do que 3 metros. Se for uma parede de 2 ou 3 metros, 3 parafusos já aguentam. Parafuso e bucha número 6 já é o suficiente. E olha só que interessante, lembra daquela linha que eu marquei no nível do começo? Agora ela está dando um alinhamento para nossa sanca. Agora com uma serrinha eu venho aqui e faço a meia esquadria nessas sancas que eu já instalei, antes de colocar as outras duas. Porque assim fica mais fácil de instalar a outra sanca, ela entra ali dentro e assim fica bem fácil. E como essa sanca aqui ela tem quase 3 metros, então 3 furos já é o suficiente. E é isso aí, finalizamos toda essa etapa, mas diz aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Partiu para a instalação agora do forro, da nossa folha de PVC. Aqui eu venho, faço a marcação da medida que eu preciso lá dentro e com o esquadro eu faço o recorte. Lembrando que eu tenho que deixar pelo menos 1 centímetro, né, a menos do que a medida aqui das paredes. E agora é só instalar aqui nossa folha de PVC. Lembrando que eu inicio, né, colocando aqui pela sanca e empurro lá para a sanca final. E depois só vir com o parafuso autobrocante e parafusar aqui no nosso metalon. Essa parte também dá para fazer com a mão, tá, pessoal? Mas eu prefiro utilizar a parafusadeira, que fica bem mais rápido esse processo. E assim damos continuidade para todas as folhas de PVC, fica bem simples. Aproveita e diz aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. Faria na sua casa também? Uma etapa que eu não posso me esquecer é de falar sobre utilizar aqui o isopor na parte de cima do forro. Você consegue eliminar muito aí o calor na sua casa. Essa etapa é uma etapa mais simples, porque é só vir instalando aqui as folhas e parafusando, mas toma cuidado na hora do encaixe aqui de uma folha de PVC em outra, tem que ficar bem certinho para não ficar brecha depois. E olha só, já adiantamos bastante na parte de cima como ficou o nosso forro também. Já estou finalizando aqui toda a instalação do nosso forro, mas não se esqueça de compartilhar com seu amigo, que eu tenho certeza que uma dica dessa pode ajudar muito. A última peça deu recorte, então é só pegar as medidas e utilizar um estilete para fazer o recorte dessa última peça. Não tem dificuldade, vai encaixar ela primeiro na parte de dentro da sanca e depois puxar ela para outra folha, ela vai ficar somente prensada. E lembrando de utilizar aqui um cantinho para poder fechar com chave de ouro, beleza? E assim finalizamos e ficou lindo, mas diz aqui nos comentários a sua opinião, gostou? E aí, gostou da dica? Então é só acompanhar o canal SOS na Construção em todas as redes sociais para você não perder nada, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdo para vocês. Valeu, forte abraço!